Olá, a gente está uma série de podcasts e hoje a gente tem, fazendo a apresentação aqui, o Dr. Fernando Assis, ele é urologista, né? E ele vem falar de uma técnica inovadora e vem falar também de como é o tratamento, como as pessoas falam, qual o preconceito ainda, se tem preconceito com relação à questão do exame da próstata, né, e tudo. E as brincadeiras, né, que acaba virando, né. E para me acompanhar hoje, para ajudar no debate, o doutor Ítalo, que é diretor do sindicato. Doutor, vem só um pouquinho para cá, porque o senhor está fugindo da câmera. Não vamos fugir aqui da câmera, não. O doutor Ítalo é diretor do sindicato, né, e a gente começa hoje falando sobre a questão da próstata, né, doutor? A questão da próstata, tem muita gente que tem preconceito. Eu sei que, assim, tem muita gente que faz piada com a especialidade, não é isso? É verdade. Bom, primeiro, prazer estar aqui, né? Tá aqui agora de uma forma diferente, né? A gente sempre está aqui em reunião e tal, e vim. E parabenizar o sindicato por essa iniciativa, é legal, né? Tava faltando mesmo uma comunicação mais informal, não só para os médicos, mas para o público leigo de uma forma geral. E o público faz as piadinhas, né, com próstata, é normal, a gente ouve várias, né? Algumas são impublicáveis, né? Mas tem. Agora a questão do preconceito, Freud, tem diminuído, é impressionante, né? Eu tô aqui no Acre há 18 anos, já sou urologista há 20, e a gente está vendo nesse período aí na minha vida urológica aí, eu tenho visto esse preconceito desabando a cada ano, assim, é um negócio impressionante. A informação está chegando mais fácil, né? Hoje todo mundo tem um celular com internet, chega. Então hoje o bobo é o que não faz o exame, né? Antes o bobão era o que fazia e ficava a brincadeira do preconceito, o machismo, né? De não fazer o toque e tal. Hoje todo mundo quer viver muito. Não tem mais bobinho, né, na história. Mesmo porque o toque é a última parte, né? Vem o exame de sangue. Na verdade é conjunto, né? O certo é você fazer conjunto, porque o exame do sangue ele pode falhar em 25% das vezes. É falha alto. É um índice de falha muito alto, né? De faltar um quarto, né? Sim. Ele falhar em um quarto, né, das vezes. Então, o ideal é você conjugar os dois exames. Aí você chega próximo de 100% de detecção. E isso tudo está muito bem explicado hoje em dia. Todo mundo tem acesso a essas informações. Então, hoje é raro aquele cara, Ítalo, que chega lá e fala assim, não vou fazer o exame, não quero fazer o exame. Muito raro, muito raro. E para esse cara que fala, quando você faz uma explicaçãozinha um pouquinho mais detalhada, ele acaba se convencendo. Então hoje é muito raro, mas diferente do que eu via 20 anos atrás, né? Ainda mais aqui na região norte, na norte e nordeste ainda tinha essa coisa, hoje muito menos. E a faixa etária? Bom, aí vai depender do histórico familiar, tá? Então a gente se baseia no histórico familiar e cor. Existe uma herança familiar do câncer de próstata, muito importante, tá? Então, por exemplo, você tem um pai com câncer de próstata, você tem 2,5 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Então, esse cara que tem história na família, pai, tio, avô, ele deve começar com 45 a fazer o exame. E assim, primeiro, né, agradecer a presença do Dr. Fernando aí, que a gente sabe que é bem corrido, muito requisitado aí, né, até pelos próprios colegas como referência. Eu mesmo já encaminhei alguns pacientes lá para sua avaliação. Mas assim, e hoje em dia, né, com a questão do acesso à internet, ao Dr. Google, as pessoas acabam tendo mais acesso à informação, né? Mas aqueles primeiros sintomas que a pessoa sente, quais são os sintomas de início ali, que a pessoa já tem que chamar a atenção, além do que é o padrão, né, a idade certa, o momento certo, mas... Esse é o problema do câncer, né? Não dá sintoma. Ele vai dar sintoma só quando a doença está bem avançada já. Sim. Então a gente faz o rastreamento. Ou seja, aqueles pacientes que têm risco de ter câncer de próstata. Então, eu estava falando ali, se você tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, você começa a rastrear, fazer essa pesquisa com 45 anos. E se você é da raça negra? Também o negro tem um índice de câncer de próstata maior. Então, ele deve começar os exames mais cedo. Se você não tem histórico familiar, você começa com 50 anos, vai fazer o toque, o PSA. Exatamente porque não tem sintoma nenhum, o cara não sente nada.
Quando ele vai sentir, por que não sente nada? Porque o tumor cresce na periferia da próstata, na parte externa Quando vai da obstruir próstata. alguma coisa... Quando chega a obstruir o fluxo de urina, por exemplo, o cara fala, o jato está fraco, não. Aí a doença já está bem avançada. Então, mas assim, hoje, de uma forma geral no país, 30%, 25% a 30% do diagnóstico é feito em fase avançada. Então, 70% dos pacientes diagnosticam na fase inicial, que é a fase curativa. Então, agora, se confunde muito. Os sintomas, eles geralmente são causados por obstrução, que é uma outra doença, que é a hiperplasia prostática benigna, que é um aumento benigno da próstata. Que ela cresce e vai obstruindo o canal da urina, que é a uretra. Mas e aí isso começa a dar não, sintoma. Mas isso não é câncer. Isso não é câncer. A gente tem que... E geralmente eu estava lendo, o senhor falou, estava falando da hiperplasia, geralmente é para com uma idade mais avançada, na terceira idade. A hiperplasia, na verdade, a próstata começa a crescer com 35, 40 anos. As células já começam a aumentar de tamanho, mas os sintomas vão aparecer ali com 55, 60 anos, via de regra. E aí os sintomas são esses. Aí o jato começa a ficar fraco, a pessoa começa a urinar mais durante o dia, começa a acordar mais à noite para urinar, começa a sentir que não esvaziou bem a bexiga, arde na hora de urinar, dói no pé da barriga. Esses sintomas são... O jato fica cortando, fica urinando assim de prestação, pingando. Urina e fica pingando depois. Né? Isso é causado pelo aumento benigno da próstata. Esse aumento benigno, 90% dos homens vão ter. Então assim, a maior parte, 80% a 90%. Só reforçar. Não é câncer. Não é câncer. Não, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não. É porque realmente a próstata está crescendo. Né? Isso. E aí quando o paciente vai no consultório fazer o rastreamento dele anual lá, e outra coisa que mudou também, viu, Ítalo, Freud, é que antes a gente fazia o exame de próstata. O paciente ia no urologista, a gente fazia o exame de próstata. Hoje o cara vai no urologista, ele está ligado na saúde, ele quer saber tudo. Então como é que eu tô? E o homem não é próstata, né? O homem tem coração, pulmão, tudo. Então a gente faz a avaliação da saúde masculina. Então a gente faz índice de risco cardiovascular. Então, porque o que mata mais? O que mata mais homem é coração, mata mais do que próstata. Então não tem como o cara ir no consultório, você vai no consultório e você não vê a parte cardiovascular, então tem que ver pelo menos o básico, né? Se der alguma alteração, você encaminha para o cardiologista. Então a gente faz exames de saúde masculina. E aí está incluído a parte especialmente o cardiovascular, que é o que mata mais, né? Infarto, derrame, e a parte de saúde prostática. E as duas doenças principais da próstata, né? Dentro da saúde prostática é a hiperplasia, que é o mais comum, que é essa que dá esses sintomas que eu te falei, jato fraco, urinar muito e tal. E o câncer de próstata, que não dá sintoma. Então, como não dá sintoma, você tem que rastrear, você tem que ficar de olho, o paciente tem que fazer os exames, não tem outro jeito de descobrir precocemente se você não fizer o exame. É igual mama. Sim. Se a mulher não for lá, não fizer o autoexame, não fizer a mamografia, não vai descobrir nunca. Colo de útero, se ela não for lá e fizer o Papa Nicolau dela todo ano, ela não vai descobrir. Pelo menos descobrir numa fase inicial, que é a fase tratável. Só vai descobrir quando tem. Então o homem é igual a mulher, né? Tem que rastrear precocemente, né? Doutor, e assim, o senhor fez o diagnóstico, câncer ou até hiperplasia benigna. Qual é o principal receio do paciente? Quando ele chega, que o senhor fala assim, olha, amigo... Deu positivo o câncer. Saber o medo, né? É um medo do desconhecido, na verdade, né? De você saber o quanto que o câncer está... Se ele espalhou ou não, vamos dizer assim, né? É o que a gente chama de estadiamento. Você estadiar o tumor, saber se o tumor da próstata já deu metástase para outros órgãos, né? A gente estava falando aqui no começo, as metástases geralmente são para os ossos longos, coluna, osso da bacia, osso mas no comecinho é muito difícil dar metástase. Então, se é um cara atento, que vai todo ano no médico, e de um ano para o outro pode aparecer o câncer, né? Se é um cara que atento, vai todo ano no médico, ele pega a doença no começo. Então, então toda vez que você pega uma biópsia lá, veio o câncer, porque não tem outro jeito de saber se tem câncer de próstata sem fazer a biópsia, sem coletar um pedaço da próstata e mandar para análise. E você vai selecionar os pacientes. Então, quais pacientes que você vai coletar a biópsia? Aquele que tem o PSA alterado ou fez o toque e a gente sentiu um caroço na próstata. Esses são aqueles que vão para fazer a biópsia. Quando ele vem com a biópsia positiva, e agora, doutor? Eu falo, agora nós vamos ver quanto esse câncer, se ele está só localizado dentro da próstata ou não. Porque se ele estiver só dentro da próstata, tem chance quase 100% de cura.
Esse paciente ele vai fazer ou a radioterapia, ou a braquiterapia, ou a cirurgia, né? Que na maioria das vezes vai para a cirurgia, que tem os melhores índices de cura. E aí, agora, se é um caso que o tumor já está espalhado, geralmente o tratamento é paliativo. Você tenta diminuir, via de regra, você vai diminuir o crescimento do tumor, a velocidade de crescimento dele vai continuar lá, vai continuar crescendo, uma velocidade mais lenta. Às vezes o tratamento é tão eficiente que esse cara acaba vivendo uma vida prolongada e vai aí ele de outra convive coisa. com o tumor? Quando o tumor já sai da próstata, já saiu da próstata, ele tem que conviver com o tumor. E aí torcer para as medicações que aí é a chamada metástase. Metástase é quando sai para os outros órgãos. Né? Metástase é um tumor que saiu do seu lugar de origem e atingiu um outro órgão. No caso da próstata, ele gosta muito de osso, vai para os ossos, né? Então aí a gente cuida dessas questões, porque vai destruindo o osso, pode fraturar. Então nesses casos, quando você não tem mais como curar, que é 25, 30% dos diagnósticos hoje, de uma forma geral no Brasil, você vai... Que é o pessoal que vai tardio. Vou deixar para depois, vou deixar para depois. Aí você não tem como propor cura, falar, não dá mais para te curar, mas vamos tentar segurar o tumor para você ter uma vida relativamente normal, o máximo possível, né? E tem gente que responde bem e vive bem e morre de outra coisa, né? Então, sobre a adesão ao tratamento, o senhor percebeu que nos últimos anos aí os homens têm aderido mais ao tratamento, não tem mais tanta receio. Tanto ao tratamento quanto a questão de ir no médico. Isso. Então, o homem hoje em dia procura muito mais o médico do que há 10, 20 anos atrás, não tem nem dúvida. Você sabe por quê? Porque a minha dúvida é assim, há uns 10 anos, 9, 10 anos, eu fazia muito unidade saúde da família, né? E aí sempre que eu encaminhava os pacientes, os homens, os idosos, eles sempre perguntavam só uma coisa: eu vou ficar broxa. Eles tinham esse medo, esse receio. E inclusive eu já tive paciente que assim, doutor, eu fui lá, ele disse que era isso, mas eu prefiro assim, que eu tenho minha mulher, então ainda tem assim, doutor, esses casos? Tem porque o tratamento, Ítalo, ele deixa sequelas, né? Então se você, tanto o tratamento para doença localizada quanto para metastática. Na cirurgia, o índice de impotência chega a ser até 90%, ou seja, de cada 10 pacientes, 9 vão perder a potência. Agora tem tratamento essa perda da potência, né? Então é melhor você ficar curado do câncer e depois tratar a impotência. A impotência você trata com remédio, injeção, no último caso prótese peniana, quer dizer, o paciente vive uma vida sexual normal depois da cirurgia, tranquilamente. Só se ele não quiser mais falar, não estou mais interessado, tem às vezes a esposa já tem algum outro problema e eles não querem mais ter relação, mas só se for uma opção dele não ter. Então é muito melhor você tratar o tumor e correr o risco de ficar impotente e depois tratar a potência, impotência porque tem jeito de tratar, do que se deixar um tumor crescer e depois ficar com um problemão. Aí você vai ficar com um tumor metastático sem cura e vai ficar impotente de qualquer forma, porque o remédio para metástase deixa a pessoa impotente também, né? Porque bloqueia a produção de hormônio. Porque o que faz o câncer de próstata crescer são os hormônios masculinos, né? E aí você tem que bloquear o crescimento do tumor, você tem que bloquear a produção de testosterona e aí vai ficar impotente de qualquer forma, né? Sim. Então, assim, a questão da impotência melhorou muito os tratamentos. Tanto as drogas, tá? Estão melhores, quanto as injeções também. Antigamente, quando eu me formei, só tinha uma injeção no mercado, que era uma mistura de prostaglandina e fentolamina. Hoje tem vários, você individualiza para cada paciente, né? Você coloca a formulação dentro das são injeções que o paciente aplica no pênis para ter uma boa ereção. Você individualiza isso, então a resposta é muito boa, né, do tratamento, quando falha o tratamento oral. Não deu certo, não quer aplicar a injeção, tem a prótese. As próteses também melhoraram, e além de melhorar a qualidade, abaixou muito o preço de prótese, né? Hoje uma prótese maleável aí, 4 mil, 5 mil reais, né? Existe até a possibilidade de fazer pelo SUS, né? O SUS cobre prótese peniana, então não tem dúvida, assim, não tem desculpa para não tratar hoje câncer de próstata. Mas esse paciente que você atendia 10 anos atrás, essa preocupação é muito maior do que hoje. Por quê? Porque ele sabe, ele vê na internet que tem tratamento, que tem como ele reverter a situação. Então ele vai procurar. Então a procura hoje está muito melhor. A preocupação com a potência é real, mas ela é muito menor do que
do que E as opções, tinha antigamente, Uhum. porque a informação está aí. Sim. Né? A gente está muito mais informado politicamente, Sim. né? Às vezes 5 anos atrás. Hoje a gente fala muito de política. Hoje é... Mas a saúde é a mesma coisa. Né? Verdade. As Doutor, informações agora são- sim, e ainda sobre essa questão ali do diagnóstico, dos fatores de risco, né? O senhor falou que a parte genética, né? O histórico familiar do paciente é muito importante para essa questão do diagnóstico do câncer. E tem algum outro fator de risco, algum hábito que o homem tem durante a vida que pode contribuir Para que a possibilidade de ter, né? de ter câncer ou não. Ter algumas coisas sobre beber água, sobre segurar, evitar de os mitos e as verdades, né? Tem. E em medicina, assim, né? Tem um grande urologista amigo meu, o Dr. Mauro César Trindade, aqui do Acre, ele fala, ele parafraseia um professor dele de patologia que fala assim: a medicina é como as mulheres, né? Dada modismo, né? As mulheres gostam das coisas modernas e tal. E é assim, são verdades transitórias, né? Medicina é assim, né? Então hoje, vou te dar um exemplo. Quando eu estava fazendo residência em São Paulo, tinha uns estudos mostrando que o licopeno, que é uma substância que tem no tomate, que ele prevenia o câncer de próstata. Então a indústria farmacêutica até tinha o licopeno, chamava Tomate, o nome do remédio, para lembrar do tomate. E a gente prescrevia isso. Então eu prescrevi isso durante muito tempo, o Tomate, porque acreditava que a castanha, que o selênio que tem na castanha do Brasil, que ela também era um protetor contra câncer de próstata. Então a gente prescrevia. E tinha selênio, para quem não queria comer a castanha, tinha o selênio que você prescrevia o remédio. E isso caiu por terra. Então, de algum tempo já que a gente sabe que não funciona bem. E agora tem uns estudos novos mostrando que, por exemplo, dieta muito gordurosa. Porque o que acontece? Isso a gente já sabe. Quem viver até os 100 anos vai ter câncer da próstata. Tá? Agora, o problema não, né? É uma coisa boa. Quando o câncer dá em idades muito avançadas, ele é um câncer indolente. Na maioria das vezes não mata. Tanto é que depois dos 90 anos, 80 anos, em algumas situações, a gente até para de fazer o rastreamento. Sim. Algumas situações, porque hoje, às vezes, chega pacientes de 80 anos, uma performance muito boa, você fala, ele vai viver mais de 100 anos, então tem que cuidar. Uma boa vida ativa. Duro, com saúde. Fortão. Você fala, não vou rastrear um câncer de próstata, ele está ótimo, né? Mas tem livros aí que você pegar e fala, a partir de 80 anos não precisa fazer o rastreamento, né? Sim. Mas não, hoje a gente individualiza. Mas então assim, todo mundo com 100 anos tem câncer na próstata, já tem células cancerígenas. Mas qual é o problema? É o câncer quando ele pega uma idade mais jovem, o cara com 50, 60, 70 anos, o cara ativo, né? E vai ser um limitador da vida dele. E aí, algumas coisas fazem o câncer de próstata aparecer mais precocemente, porque são os últimos trabalhos que estão mostrando isso. O que é? O sedentarismo, tá? Então já existe uma relação do sedentarismo com o aparecimento do câncer mais próximo e da dieta gordurosa. Então a gente sabe que dieta gordurosa... Aquela carninha com aquela gordurinha extra... Então pacientes com esteatose, com triglicerídeo aumentado, colesterol aumentado, eles têm mais risco de desenvolver o câncer mais precocemente. Tá? Agora, outras coisas não dá para brigar. Cor da pele, então negro tem mais, não tem como. Que é a questão genética. E a genética, né? A genética não tem como driblar isso daí, não tem opção. Mas esses estudos estão mostrando. Então, se você já sabe que se viver até os 100 anos vai ter câncer na próstata, fala, não quero que apareça precocemente. Se você não tiver genética na história, uma vida saudável, com ingesta de baixa gordura, provavelmente vai postergar o aparecimento desse tumor. E essa questão genética do histórico familiar é tão importante, né? E a gente vê esses casos, eu acho que nos países mais desenvolvidos, que algumas mulheres elas fazem a mastectomia, né? Preventivamente. Né? Muitos pacientes vão no consultório perguntando isso, sabia? Doutor, queria retirar a próstata. Meu pai teve, meu irmão teve. Na verdade, essas condutas são... Mas para a próstata é diferente, né, doutor? Porque assim, a gente tem alguns marcadores... Pede antecipado? Pede para retirar, porque tem história na família, né? Com essa questão da retirada da Angelina Jolie lá, que tirou, né? Muita gente ficou atento a isso. Existem os marcadores, né, de genético já
para assim, predisposição ao câncer de próstata, mas ainda não existe nenhum trabalho assim com substância para falar para a gente que esse paciente realmente vai desenvolver câncer e vai se beneficiar de uma cirurgia precoce, mesmo porque ainda traz sequelas importantes, né? 90% de impotência, 10% de incontinência, do cara ficar incontinente, né, perdendo urina, que também tem tratamento. Se ele operar ou fizer radioterapia e ficar incontinente, ele vai fazer o tratamento, depois vai ficar bom. Ele vai ter que usar por período aquela fralda geriátrica? Às vezes precisa, né? Um período até iniciar o tratamento. Mas, então assim, não justifica ainda você fazer a retirada precoce, mesmo porque os marcadores também não são 100%, né? Existem até marcadores agora na urina, né? Que o cachorro sente, cheira e tal. Então, não tem muita pesquisa a respeito disso. O futuro é engenharia genética mesmo, né? Eu acho que dentro de pouco tempo a gente já vai estar conseguindo modificar um outro gene para não desenvolver tumor. Eu acho que tratamento, acho que a cura, né, do câncer, eu acho que vai caminhar por aí, pela engenharia genética. Mas assim, muito paciente vai pedindo para tirar a próstata, né? E essa orientação tem que ser dada, né? O risco ainda é maior do que o benefício, se tirar. Falando em tecnologia e futuro, foi esse ano que o senhor apresentou uma inovação, né? Foi, nosso grupo aqui de urologia, a gente conseguiu modificar uma técnica cirúrgica. Fizemos a apresentação dessa técnica oficialmente, a gente já estava num protocolo de pesquisa há 2 anos, tá? Começou aí um pouquinho antes da pandemia. Isso foi pela UFAC mesmo? Tem uns alunos participando da UFAC, mas a gente foi junto com o Hospital Pronto Clínica, legal. onde foram feitas a maioria das cirurgias, né? O protocolo de pesquisa ainda está ativo, o material foi enviado para as revistas, né, para publicação, mas a gente fez a apresentação oficial no Congresso de Cirurgias de Próstata, que aconteceu agora em novembro, né, no último novembro, finalzinho de outubro, começo de novembro, semana de novembro, que a gente fez a apresentação oficial dessa modificação dessa técnica cirúrgica. É uma modificação, a próstata cresce demais com a idade, né? 50, 60, 70 anos. Uhum. E aí, fala em triturar a próstata? O que acontece? A próstata cresce, aí você precisa, tem hora que o remédio não funciona. Tem alguns casos que não adianta nem entrar com medicação. Mas aí nós estamos falando, já não é do câncer, estamos falando do crescimento benigno. Aquele paciente que está com dificuldade para urinar. Mas ela vai sofrer. Vai sofrer bastante. Então, você não poder urinar é uma pode coisa ter horrível. renais até, né? Pode até perder o rim. Uma boa parte desses pacientes que estão fazendo hemodiálise perderam o rim porque não consegue esvaziar direito a bexiga. Aí o rim é a principal dilata. Complicação É a mais temida a hidronefrose bilateral e insuficiência renal, né? Injúria renal crônica, né? Esse é o que a gente nunca quer que aconteça. Infelizmente acontece alguns pacientes que retardam muito, né? E quando a gente traz isso com outras, normalmente nunca é só uma coisa, né? Sempre vem com hipertensão arterial. Aí vem o diabetes, pacote completo, né? Que vem, e torna mais ainda. Para quem não sabe, eu sou jornalista, né? Injúria renal crônica é quando ele não... É a insuficiência do rim, ela para de funcionar. Tá. E aí ele, por exemplo, isso ocorre porque ele não esvazia toda a bexiga, ele não vai ao banheiro e não... No caso da próstata, o que acontece? Veja bem, a próstata, ela está abaixo da bexiga e o canal da urina passa no meio dela. Então, o que acontece? Vamos imaginar a bexiga uma bomba, a uretra um canal de saída, um cano de saída, como uma casa, uma bomba que está jogando água para frente. Então, a bexiga tem que ser eficiente para, com uma baixa pressão, ela aperta um pouquinho e a urina tem que sair livre. O que acontece quando a próstata cresce? Ela fecha. Igual um registro. Ela obstrui ali, como se fosse um cano entupido. Um registro, se fechasse um registro ali de saída. Eu sempre explico para os pacientes... que você está tomando aqui, se você apertar... Eu sempre explico para os pacientes o seguinte, imagina uma caixa d'água com um cano de saída. A caixa d'água é uma bomba ali. E o cano de saída para a tua casa. E a próstata vai crescendo como se eu tivesse uma carne crescida ali, crescendo para dentro do canal, obstrui. Quando obstrui, você obriga a bomba a trabalhar mais forte. Fazer mais força. Quanto mais vai obstruir no canal, mais a tua bomba tem que fazer força. É o que os caras fazem na academia. A bexiga é um músculo. Como é que os caras fazem para ficar com o músculo forte? Eles põem uma resistência no braço e começam a fazer musculação, o músculo fica grosso. A bexiga é assim, ela vai engrossando. Você vai obrigando ela a trabalhar com mais força, ela é um músculo, ela vai hipertrofiar, como o músculo do braço do cara que faz academia. Ele vai ficando grosso. Só que tudo tem um limite. Vai chegar uma hora, essas fibras musculares elas vão romper.
elas se rompem e elas substituem por colágeno. É igual um cara lá, o atleta, o jogador de futebol, hipertrofia demais, força muito mais músculo, começa a estirar a musculatura. E esse estiramento vai acontecer durante meses, anos, e essa substituição, quando o músculo rompe na bexiga, não é substituído por músculo. É um grande problema isso daí. Ineficiente, né? Você substitui por colágeno. Colágeno é a estrutura que a gente tem na orelha, no nariz. Ele não contrai, não tem força contrátil. Então o paciente vai perdendo força de contração da bexiga. Ele vai perdendo função da bexiga. Qual que é o grande problema da bexiga? Você não tem como substituir. Por quê? Coração, se você falha, uma grande parte das vezes consegue transplantar o coração. Pulmão, se falhar em algumas situações, você consegue transplantar. Rim, mesma coisa. Córnea, mesma coisa. Bexiga não tem jeito. Se você perder o músculo da bexiga, já era. Você não tem outro nada para fazer. Ou seja, então, às vezes o paciente vai ficar... próstata... Então, veja bem, é isso que eu queria chegar. A próstata não é o problema é o que ela causa na bexiga. A próstata é a sujeira do cano, né? Do cano de saída dessa caixa d'água, que está fazendo a tua bexiga fazer força demais. E aí é um órgão que você não tem como substituir. Você tem que falar para o paciente, você está com o cano de saída entupido e a tua bexiga está fazendo força e ela está chegando no limite. Quando ela para de funcionar, ela não tem mais, a bomba perdeu a função, forçou demais a bomba, ela não bombeia a urina para frente. A urina fica acumulada ali. A urina que está dentro do rim, que quer chegar na bexiga, não chega, porque a bexiga está cheia, e aí começa a dilatar o rim, aí o cara começa a falhar o rim. Então é o último estágio do crescimento da próstata, é o cara perder o rim. Por isso que quando ele começa a falar, estou com jato fraco, os pacientes chegam assim, doutor, estou mijando na botina, estou mijando no pé. Sim. Aí você fala, opa, já está, ou seja, o cano lá já está obstruindo. Então a bexiga já deve estar... A bexiga já está forçando, né? E aí, alguns casos você trata com remédio, outros tem que operar. Então, voltando lá na técnica que a gente inventou e modificou. Antigamente, quando uma próstata mede 25, 30 gramas, o tamanho do sonho de valsa. Tem paciente que chega lá com próstata de 80, 90, 100, 200, 300 gramas. Né? Por normal de 25, 30. Aí, então tem algumas situações específicas que você precisa operar. Próstata grande demais, aquele paciente já tomou remédio e não funcionou, né? Ou funcionou parcialmente, ou você faz um exame e já mostra que a bexiga está falhando, que a bomba está trabalhando em excesso. Nesses casos tem que operar. Quando a próstata é pequenininha, você consegue operar pelo canal. Você faz uma raspagem, raspa ali aquela próstata que cresceu, que está obstruindo o canal pela uretra mesmo, sem cortar. Entra no canal e é suficiente. E é suficiente. Agora, quando a próstata é muito grande, o que a gente fazia? Isso da minha residência. Você tinha que abrir a barriga, pela bexiga você tirava a próstata. Porque ela era grande demais para você operar pela uretra, pelo canal. E aí, de alguns anos para cá... Que é muito traumático, né? Traumático. Você corta a barriga, tem que cortar músculo, abrir a bexiga para tirar a próstata, por dentro da bexiga. E arriscado. Minimamente invasiva para uma cirurgia. Exatamente, você vê a diferença muito grande de uma cirurgia que você faz pela uretra, que não tem corte nenhum, não tem corte, não tem dor. Aí, se você não tem corte, você tem menos dor. Se você não tem corte, você tem menos chance de ter infecção hospitalar, porque você não tem uma porta de entrada para a bactéria, menos complicações, menos sangramento, que é o que assusta muito, menos tempo na cirurgia, menos tempo para repouso, quer dizer, só pela uretra, no dia seguinte o cara está em casa fazendo as coisas dele normal. Né? Com uma semana ele está na academia de novo. Sim. Então, a diferença é muito grande. Então, para a próstata pequenininha, uma próstata que cresceu, mas não cresceu muito, você conseguiu pela uretra. E aí, quando a próstata era muito grande, você tinha que cortar a barriga. A inovação que tem acontecido, principalmente nos últimos 5 anos, é você fazer a cirurgia de próstatas grandes também pela uretra. Então a gente consegue hoje descolar a próstata da cápsula dela. Ela é envolta por uma cápsula, uma capa. Então você consegue hoje pela uretra desencapar. É como se você tivesse uma laranja e você tirasse o miolo. Então o que você faz? Você tira o miolo, que é o que a gente fazia na cirurgia de corte, a gente fazia isso, fazia com o dedo. Tirava aquele miolo, jogava dentro da bexiga e tirava. Então saia uma batata de dentro da bexiga, né? Que é a próstata, o miolo. Hoje a gente tem tecnologia para fazer isso sem abrir a bexiga.
Então você, pela uretra, tira o miolo da próstata, e aí a gente joga ela dentro lá da bexiga, e agora ela tem que sair. Tem uma batata que tem que sair pelo canal da urina. E aí eles inventaram um morcelador. Sim. Morcelador é um triturador. Ele tritura a próstata, macera a próstata, tá? Como um triturador de cozinha. Sim. Tritura ali, um liquidificador, alguma coisa assim, parecida. Ele vai tirando tudo. Moe a próstata, ela sai como uma pasta ali. Você consegue aspirar isso da bexiga. Qual é o problema, Freud? É que é caro demais esse aparelho. Tá? Um aparelho que hoje está com 300, varia de 350 mil a 500 mil um morcelador. Então não dá para ter em todo lugar. Sim. Tá? E aí o que aconteceu? Que eu comecei a pensar e observar e discutir com os urologistas aqui, os colegas que trabalham lá com a gente, o Dr. Héctor, o Dr. Felipe, o Dr. Mauro, né? Falei, poxa, a gente precisava ter um jeito diferente de morcelar essa próstata, porque não tem condição de comprar um aparelho desse, né? Para quem tá em lugar mais distante ainda do que como no Acre. Às vezes tem lugar mais distante. E aí eu comecei a pensar em possibilidades de fazer isso aí. Fizemos um protocolo de pesquisa usando um triturador que a ortopedia usa, tá? E foi até engraçado essa sacada, porque eu estava operando numa sala e precisava de um aparelho que estava sendo usado pela ortopedia. E fui entrar na sala da ortopedia para perguntar quanto tempo que eles iam demorar para usar o aparelho que eu queria usar, que era uma torre de vídeo. Sim. E aí eu vi o ortopedista fazendo isso num ligamento. Ele estava triturando o ligamento com esse shaver, que é o shaver que eles chamam. E eu falei, pô, esse troço me serve. Deixa eu agora dar um jeito de fazer ele entrar dentro da bexiga. E aí eu peguei um trocáter de laparoscopia para fazer esse acesso. E funcionou muito bem. E os resultados são muito semelhantes ao morcelador usado e é um corte de 0,5 centímetro. Uma injúria mínima. Sim. Aí a gente fez um protocolo de pesquisa que passou num comitê de ética e a gente começou a fazer esse protocolo discutindo também com os colegas urologistas de outros estados que faziam já essa cirurgia, eles moíam essa próstata com morcelador para trocar ideia. Então precisava saber velocidade, tanto de gramas que dava para a gente moer por minuto. Sim. Então foi um trabalho construído aí a várias mãos, né? Então o senhor pegou uma técnica que utilizava uma tecnologia ali que de alto custo, né? E conseguiu reduzir... O custo reduziu em 8 vezes, é um absurdo. Tendo o mesmo resultado. Tendo o mesmo resultado. Perfeito. Esse foi o grande cirurgia, por exemplo, a pessoa abria a barriga para arrancar. Mas muito maior. Não tem nem comparação, né? E fazer cirurgia aberta. Agora, em relação à técnica, né? Não, gasta um pouquinho mais de tempo, coisa de segundos ali, só para você fazer uma punção, né? Porque você não abre, você faz só uma punção na bexiga. E o acesso é pelo abdômen. A punção pelo abdômen. Isso, barriga, bem abaixo do umbigo. Não. Mas aí tem uma vantagem dessa nossa técnica, porque você consegue duas... diferente. Porque isso é uma coisa bacana dessa nova técnica, porque... você consegue pôr uma câmera pela uretra e guiar, a punção é sempre guiada, então Sim. diminui muito a chance de você perfurar um lugar errado, né? Porque você está sempre com a câmera olhando dentro da bexiga. Sim. Então quando o aparelho perfura, você já está olhando lá, sabe exatamente onde ela vai entrar. E uma grande vantagem é, por exemplo, em relação ao aparelho antigo, como os dois entram pela uretra, você pode entrar com um ou com outro. Então você está morcelando a próstata lá, moendo, e começa a sangrar, você tem que tirar o morcelador e entrar com um aparelhinho para queimar. O nosso não. Nossa modificação aí não precisa. Queimar já está cicatrizar, cauterizar ali, se começar a sangrar. Legal. Porque você já está com o aparelho na uretra. O seu morcelador, o seu triturador não está atrapalhando, não está pelo canal da uretra, está em outra via de acesso. Então você ganha tempo nisso também. Então o tempo acaba sendo, Freud, mais ou menos igual com as duas técnicas, porque tem essa vantagem de você não ter que ficar trocando aparelho toda hora, né? Agora, um custo que diminui 8 vezes é um negócio absurdo, né? E com então assim, já existe no já existe. E como a artroscopia que usa esse shaver já é usada há muitos anos, ele é um aparelho que caiu o custo dele é barato. Muito mais barato em relação a esses novos morceladores de próstata, né?
Então, você consegue baratear muito E aí gerou bastante interesse, a gente fez a apresentação, então muitos colegas têm procurado e nós estamos montando uma agenda agora, a partir de janeiro, para começar a ensinar essas técnicas, né? Eu já mandei vários vídeos, né? Mas às vezes a pessoa fica insegura de fazer, a gente está indo lá, então nós estamos montando a agenda agora, junto com a equipe lá também de São Paulo, para poder atender os colegas. Assim. O senhor vai fazer a apresentação em outros estados também? Vamos fazer cirurgia ao vivo, né? Cirurgia... tá aqui, mas eles... Não, cirurgia lá com eles, né? No local de origem. Então esse ano vai ser um ano aí de bastante viagem para divulgação. Eu optei até por não patentear. Foi uma coisa assim, foi mas uma isso coisa... não é arriscado, doutor? Então, foi uma coisa assim, até uma análise pessoal, porque de repente o senhor não patente... Alguém patenteia e... nós estamos pensando em fazer uma patente de segundo uso, né? Porque o aparelho já existe. Sim. O aparelho eu não criei um aparelho novo, eu estou usando um aparelho que já existia para uma nova abordagem. Então, é muito mais interessante mesmo a publicação científica, que está provando que a nossa equipe foi a primeira a utilizar, né? A inventar a técnica, né? E assim, patente financeira, acho que nem ia gerar muito recurso, porque os aparelhos já estão aí, já tem um registro na Anvisa, tudo já é muito bem conhecido, né, muito bem registrado, e quando você vai patenteando, eu quero que a técnica se difunda com mais facilidade, né? Sim. E quando às vezes você coloca patente, você fica restrito, né? Com essa questão. Contar que além da papelada, veja bem. Porque para fazer a pesquisa, o estudo, você tem aquela papelada, solicitar comissão de ética, tem toda a demora, mas isso aí além já... Mas isso aí a gente... Mas esse trâmite a gente teve que foi feito, fazer, porque foi a parte científica. 2 anos aí. Nesses 2 anos a gente esperou 2 anos para poder divulgar isso. Até para poder apresentar. Até para apresentar, eu tive que esperar 2 anos, que foi o tempo de saber se realmente... Quando você ainda faz a patente, você tem que, além desse trabalho da pesquisa, você tem que levar todo esse estudo pro registro. E esse registro ainda demora mais ainda. Ou seja, vai demorar para chegar ao público. Não é nada samaritano, falar, não. É porque realmente achei que também que não ia ter um retorno financeiro que valesse a pena tudo isso, porque como eu falei, os produtos já estão aí, os materiais já estão aí, a indústria já produz, eu não modifiquei nada do aparelho. Eu usei exatamente o que já era usado na ortopedia e na videolaparoscopia, só troquei o acesso para entrar ali dentro da bexiga para macerar a próstata, mas eu não modifiquei nenhum equipamento, né? Se eu tivesse modificado, talvez seria interessante fazer a patente. Mas isso é uma coisa que nós estamos pensando, porque você tem até, eu acho que 1 ano e meio, 2, para fazer o registro, né, de patente depois que você... Doutor, os pacientes, o resultado para eles? Não, fantástico, né? Porque você não abrir a bexiga, você conseguir tirar uma próstata aí de 300 gramas, né? O Dr. Ettore fez uma cirurgia, a gente fez juntos uma cirurgia e acho que deu quase 300 gramas, assim, a próstata. Você imagina, tirar isso, 300 gramas de próstata é uma bola, né? E você não abrir o paciente, né? Sim, é fantástico. O paciente vai embora no outro dia. Quando você abre a bexiga, o cara fica 5 a 7 dias internado. Fora o tempo de cicatrização, que demora um pouco mais. Isso vai no mínimo 60 dias sem fazer força, então, né? Você abrir a barriga. Então, antes do senhor chegar nessa técnica, 3 anos atrás, o senhor abria e ia pela bexiga, né? Isso. Para fazer aqui. Agora, essa é a mudança. Até 2 anos atrás, a gente abria. Faz 2 anos que a gente não precisa abrir a bexiga. Aí, por exemplo, acompanhando esse paciente, né? O paciente, a evolução dele para o resultado, né? Eles mesmos já... Mas veja bem, eu não inventei nada novo. Sim. Né? Precisa ficar bem claro isso. Eu não inventei o morcelamento. Essa técnica de moer já existia. Sim. Eu só tentei tornar ela mais fácil, mais barato, mais acessível, usando materiais médicos que já existiam, que já eram usados, eram bem conhecidos, né, que já tinham registro na Anvisa, que já tinham registro em tudo quanto é lugar. Então, assim, foi uma inovação, né, não foi nada genial, foi uma coisa normal, mas barateou. Aí eu discordo um pouquinho, porque assim, eu acho que é um pouco... Eu acho que é genial, porque é genial. A nossa região, se eu só pensar...
Quando é que chegaríamos nesse nível de ter um aparelho desse que custa aí 300, 600, sei lá, 300, 400 mil, né? É um investimento considerável. Quando se discute a gasto de valores, orçamentos, num período que a gente fala pós-Covid, que a crise, tudo foi investido em vacina, em tratamento, aí de repente você chega com um trabalho como esse, que vai baratear. Eu acho que só quem não ganhou foi o pessoal que vende os... eles estão meio bravos comigo. Lá no Congresso eles ficaram meio chateados. Mas aquele ditado, a história, a necessidade faz o homem, né? Se eu tivesse possivelmente trabalhando num hospital, se os hospitais aqui fossem grandes, fossem ricos, né? Provavelmente eu teria esse morcelador e não teria pensado mas falei, poxa, né? Então talvez a sacada legal foi ter pensado nisso. Vamos tentar fazer essa história sem gastar muito, né? Fazer esse morcelamento sem gastar muito. Mas tá funcionando. O bacana é que tá funcionando, que os colegas estão querendo, porque a gente está aqui nessa situação, mas o cara no interiorzão de São Paulo, Mato Grosso, também não tem hospital que vai investir num aparelho de 400, 500 mil. Agora, a indústria não gostou. Sim. Né? Esses aparelhos são todos importados, né? Na maioria das vezes são alemães, né? E obviamente que eles não vão gostar, porque isso vai obrigar eles a caírem. Vai baratear. Então vai acabar barateando o morcelador. Sim. Então eu acho que o final dessa história vai ser que essa modificação técnica que a gente está usando vai fazer baratear o outro material a ponto da gente poder usar os dois, porque você tem as duas opções. Tem as duas opções, Mas aí tu pensa, assim, na técnica que o doutor usava aí há 3 anos atrás, posso colocar assim, né? Você, quantas cirurgias você conseguia fazer abrindo por laparotomia? Num dia, você fala? A gente fazia uma de manhã, uma à tarde, né? 2. É cansativo. E agora, com essa... Você consegue dobrar ou triplicar, né? Então você já... A quantidade de pacientes é mais ágil, né? Agora, eu vou te falar, sabe o que me motiva mais, assim, o que me alegra mais, a mim e os colegas, né? Eu opero muito com o Dr. Héctor, com o Dr. Mauro, com o Dr. Felipe. A gente nem pede mais reserva de sangue. Entendeu? Olha só. Não é nem que a gente transfunde, não transfunde. A gente nem pedir reserva de sangue, a gente não pede mais. Porque não sangra. O controle também da hemostasia é muito melhor, porque como você vai na cápsula, na origem do vaso que vai sangrar, você já queima ele ali. Na técnica da enucleação, né? Você nuclear pela uretra. Então, nuclear tirar o miolo da próstata, né? Não sangra. Sim. Então, como não sangra, o paciente fica menos tempo com sonda, lavando a bexiga, geralmente um dia, quer dizer, o paciente ficava 7, 10 dias. Na técnica aberta, o cara tem que ficar de 7 a 10 dias com a sonda para esperar a bexiga cicatrizar. Como a gente não abre a bexiga, não precisa de ter tempo. Você tira a sonda no outro dia. Uma infecção, uma complicação. Então, mas a chance é cada vez menor, né? Porque você não abre a bexiga, você tem menos chance de infecção. Então, assim, eu acho que o maior benefício de todos é o sangramento. O sangramento ser pouco. E quando o paciente sangra, aí aumenta a chance de risco de infecção. Quando você tem que transfundir muito, aumenta o risco transfusional, né? Você ter as reações alérgicas e tudo mais, de uso de imunobiológico qualquer, né? Desses sangue, plasma. Então eu acho que essa é a melhor. Para mim, eu elencaria esse fator, o primeiro. O segundo, tempo cirúrgico, né? E dor. Que aí não tem dor, não tem tempo cirúrgico, não tem tempo de recuperação, é maior. Então isso eu acho isso é água e vinho para mim. Mas tá aí uma coisa, a gente está falando só isso tudo para o paciente, não vou dizer paciente ideal, né? Mas um paciente que não tem as comorbidades, mas o que não é o dia a dia. Então, aí aquele cara que tem comorbidade, ele até se beneficia mais. Então, porque, exatamente. Por exemplo, vamos colocar um paciente que teve um infarto, usa AS.
Se você fosse, quando a gente ia fazer a técnica cirúrgica aberta, tinha que abrir a barriga, abrir a bexiga, você pedia para o paciente suspender o AS de 7 a 10 dias antes da cirurgia. Hoje a gente não pede. E o controle durante a cirurgia é muito mais rigoroso. Hoje a gente não pede, não precisa suspender o AS para operar. A gente nem pergunta mais se está tomando, porque ele não precisa suspender, né? É uma grande vantagem, porque aí aquele cara que não pode ficar sem o AS e que não podia operar, agora ele pode. Porque se você pode suspender o AS, tudo